Oi, gente, sejam bem-vindos. Vou mandar aqui a live para mais pessoas. Deixa eu mandar aqui. Esperar o pessoal entrar. Deixa eu ver onde que eu arrumo aqui. Deixa eu ver. Oi, gente, sejam bem-vindos. Hoje essa aula vai ser de pele madura. Já coloquei o título ali para facilitar, porque muitas pessoas têm dúvidas de como maquia uma pessoa de pele madura. Então hoje eu vou falar para vocês, vai ser uma aula até um pouco mais extensa, porque eu vou falar detalhes sobre como fazer uma pele madura, sobre produtos, eu vou falar, enfim, tudo que compõe realmente uma pele madura, na hora de uma preparação de pele, que é fundamental. Eu tô utilizando o microfone para não captar tanto o áudio externo, então eu quero pedir para vocês que me dêem um feedback, por gentileza, para saber se o áudio tá bom. Deixem aí nos comentários. Vou mandar a live aqui para mais pessoas. Deixa eu ver. A live era para ser às 7 horas, mas enfim, por isso que eu não gosto de marcar o horário, porque sempre na hora da... Não sei porquê, mas eu nunca consigo entrar exatamente na hora das lives. O áudio tá bom? Então tá. Bom, bora lá, vou começar. Eu vou desativar aqui um pouquinho os comentários, porque senão eu me perco naquilo que eu tô falando, mas no final eu vou abrir para quem quiser fazer perguntas. Ai, que bom, que bom. Boa noite, gente. Vou enviar essa live aqui para mais pessoas. Se vocês quiserem convidar também mais pessoas que queiram participar, que queiram aprender, porque hoje essa live vai ter muito conteúdo. Então, assim, abre muito a nossa mentalidade sobre como maquiar. E isso transforma, né? Porque o conhecimento em si, ele nos transforma. Então, nos transforma também, não só nós, mas a forma que a gente vai aplicar as técnicas na hora de fazer nosso atendimento. Deixa eu só vou retirar aqui. Gente, eu vou desativar os comentários só para enquanto eu estiver falando, aí depois eu vou abrir para quem quiser fazer perguntas no finalzinho. Então vamos lá. O que a gente precisa saber sobre uma pele madura? Primeiro de tudo, assim, antes de qualquer coisa, o que a gente precisa saber? A pele madura é uma pele que ao longo do tempo ela vai perdendo líquido, água, né? Mais especificamente água. Então o nosso organismo ele faz com que todos aqueles nutrientes, o colágeno, ele faz com que toda essa produção digamos assim, de gordura, de todas as coisas que sustentam o rosto da pele madura, ele fique menor. Todos os nutrientes, as vitaminas são produzidas de uma forma que não é tanto quanto quando a pele é jovem. Então isso faz com que ao longo do tempo o nosso organismo e o nosso processo natural de envelhecimento, ele vai reduzindo a produção de colágeno, como eu falei, vai reduzindo a produção de vários componentes que fazem com que a nossa pele fique mais firmes, digamos assim. Ao longo do tempo a pele vai perdendo elasticidade, a pele ela vai perdendo esse viço, esse brilho bonito natural que a pele tem. Por isso que é muito comum que as pessoas falam, eu quero ficar com a minha pele igual de bebê. Por quê? Porque a pele de bebê ela tem uma hidratação natural, ela tem um viço bonito, ela tem uma cor que fica mais rosada, fica mais com ar de saúde mesmo. Então é por isso que sempre, quando as pessoas associam essa questão de pele de bebê, é por conta disso. E ao longo da vida,
quando a gente vai tendo esse processo natural de envelhecimento, a gente vai perdendo isso. Então, o que é comum? Quais são as características comuns de encontrar numa pele madura? É uma pele que ela tem linhas de expressão, ela é uma pele que normalmente, a grande maioria das peles maduras são peles ressecadas ou extra secas. Então, isso também é uma característica da pele madura. A pele madura, normalmente a pele é mais flácida, então é uma pele que ela já não possui tanta firmeza quanto uma pele mais jovem. E uma pergunta que sempre me fazem, a partir de quantos anos é considerado uma pele madura? E a pele madura, até conversei com uma dermatologista, tem uma live aqui no meu Insta que ela falou a respeito disso também, que a pele madura ela é considerada quanto ao processo de envelhecimento mesmo. Por exemplo, tem pessoas que eu já maquiei, que digamos assim, de 40 e poucos anos a pele dela é muito mais lisinha do que uma pele que é jovem. Então, por quê? Porque essa questão da pele madura, ela se dá de quanto a exposição de sol aquela pessoa teve durante ao longo da vida, durante o período, e também ela vai se dar conforme é o cuidado da pessoa. Por isso que o fator de proteção solar é fundamental, porque, digamos assim, vamos fazer uma associação. Quando a gente compra a carne seca, normalmente por ter que colocar muito sal e colocar o sol, a pele ela vai ficando seca, ou até mesmo quando a gente vai bronzear sem aplicação de protetor solar ou sem aplicação digamos assim, de óleo bronzeador. A pele, ela vai enrugar, ela vai ficar muito seca. Então, quanto mais exposição ao sol aquela pessoa teve durante a vida, mais a pele dela vai ser considerada madura, porque quanto mais seca fica, a pele começa a ter linhas finas, que são também características de pele madura. E linhas mais profundas também durante o período de envelhecimento. Então, o que eu quero dizer para vocês com essa questão da idade? Porque, de repente, se uma pele madura, considerada, digamos assim... Eu até me surpreendi quando a doutora disse, porque ela falou que a partir dos 18 que a pele começa a ter o processo de envelhecimento, mas assim, a partir dos 27 é quando a pele começa a ter mais produções de linhas de expressão, esses famosos pés de galinhas que a gente é acostumado a falar, que normalmente é nessa região, linhas de expressão na testa, o bigode chinês. Então a pele ela vai ficando mais flácida e a partir dos 27 anos começa esse processo de pele madura. Então o que a gente consegue fazer? Para prevenir, não vou te dizer que tem algo que vai fazer a prevenção, porque envelhecer todos nós vamos, né? Então existem tratamentos que ajudam a produção de colágeno, ajudam a estimulação de novas células, de células que vão trazendo nutrientes que a nossa pele precisa. Então isso faz com que a pele pareça mais jovem por mais tempo. Mas só que isso, quando a gente está maquiando, a gente não tem como fazer esse tratamento na cliente. E muitas das vezes a pessoa que chega pra gente maquiar sempre pensa o seguinte: eu vou me maquiar, vou sair maravilhosa. Realmente é o que todo maquiador e todo profissional da área da beleza quer entregar isso pro seu cliente. Mas a gente não pode esquecer que quando a pessoa não faz nenhum tratamento, ela não tem algum cuidado com a pele, a gente não tem como disfarçar as linhas de expressão. Então, por isso que eu sempre falo, o profissional da área da beleza, ele vai se embelezar, mas a gente não consegue modificar aquilo que já existe na pele, que não seja manchas. Então, quando a gente está fazendo, principalmente, quando a gente começa a observar essas características da pele madura, qual que é o primeiro passo que eu preciso identificar? É uma pele que precisa de água. Hidratação, hidra significa água. Então é isso que eu preciso devolver para essa pele. Só que não é uma pele jovem. Então aí já temos duas distinções, uma pele madura e uma pele jovem. Normalmente a pele jovem, ela já tem mais hidratação. Então o que acontece? Quando eu vou fazer uma pele madura, o hidratante que eu utilizo na pele jovem não vai servir na pele madura, porque ela precisa de uma hidratação mais potente.
Porque se eu for aplicar simplesmente a base, aquela pele vai ficar extremamente pesada e a pele, naturalmente, ela vai buscar hidratação. Então, o que acontece? Acontece que sempre craquela a maquiagem, a pele abre, porque naturalmente o nosso organismo vai procurar a hidratação, que é a água, no produto que a gente fez a aplicação, ou seja, na base. Então, é onde começa a abrir as regiões que normalmente são mais concentradas no nariz, por ser peles que normalmente sejam mais, digamos assim, normalmente nessa região central é levemente mais oleosa. Outra coisa também, outra característica da pele madura é que ela não é uma pele oleosa. Ao longo do tempo, como eu falei pra vocês, a pele ela sempre vai ser um estado. Ela nunca vai ser seca, ou vai ser oleosa, ou vai ser mista. A pele depende muito da região que a pessoa se encontra e depende muito também da localização, de como ela cuida, de como é a temperatura, o clima. Tudo isso vai influenciar no estado da pele. Então não adianta simplesmente, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um clima que no inverno ele é seco, no verão é muito quente e às vezes, não é sempre que faz um calor que tem essa temperatura mais úmida. Então o que acontece? Quando tá úmido, a minha pele fica extremamente oleosa. E quando tá seco, a minha pele ela fica seca, que aqui, gente, se eu não hidrato muito bem a minha pele, ela vai ficar extremamente seca e eu não consigo ter um acabamento bonito de uma pele, com um aspecto viçoso, um aspecto bonito. Então a mesma coisa a pele madura, a pele sempre vai ser um estado. E quanto maior a gente cuida dela, quanto mais a gente cuida e tem tratamentos em casa, mais eficácia da gente ter uma pele mais viçosa, mais com um brilho natural, mais bonita. Então é isso que a gente precisa perceber. Como a gente vai atender nossas clientes, a gente não tem como saber se ela fez uma hidratação, se ela tem uma rotina de cuidado, se ela usa algum hidratante específico para a pele dela. A gente não tem como saber. Por mais que a gente converse com a pessoa, mesmo que ela fale, na hora da maquiagem não tem como a gente fazer esse tratamento na pele dessa pessoa. Então o que a gente pode fazer? Deixa eu só tomar uma água. Então, o que a gente vai fazer quando a gente está recebendo essa cliente para maquiar? A gente precisa hidratar com hidratante extremamente potentes. Quais hidratantes que são potentes? O Cicaplast da La Roche. Eu acho que eu tenho aqui. Vou mostrar para vocês. Esse é um hidratante que ele é extremamente concentrado. Ele é um hidratante que ele é receitado por dermatologistas para a região de peles extremamente secas e com queimaduras. Então esse hidratante, ele é pequeno, mas é um hidratante muito concentrado. Outro hidratante que eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês é importado também, que é o Embryolisse. O Embryolisse é um hidratante francês que ele é muito concentrado, é um hidratante extremamente potente. É um hidratante que ele vai fazer com que essa pele fique bem hidratada, porque ele não é como hidratante... Vou mostrar aqui para vocês duas opções para a gente fazer a comparação, que são esses aqui, ó. Por exemplo, esse hidratante que eu tenho aqui, ele é o Soft da Nivea. Esse hidratante eu consigo utilizar na minha pele, numa pele mais jovem, e ela vai dar hidratação. Só que somente esse hidratante, para uma pele madura, não vai dar a hidratação que a pele precisa, porque essa pele madura ela precisa de uma hidratação muito mais potente do que somente esse aqui, que é o Nivea Soft. Tem esse aqui da latinha, que é muito comum da gente encontrar em vários lugares, farmácia, mercado, enfim. E é um hidratante muito comum da gente encontrar. Ele é um hidratante extremamente potente, só que tem que tomar cuidado. Esse hidratante não pode ser aplicado em pele oleosa, porque ele é um hidratante muito concentrado. Mas já que a pele madura precisa dessa mega hidratação, dessa hidratação bem potente, então ele pode ser aplicado sim na pele madura. Só que, qual a forma correta de fazer a aplicação desse hidratante? Muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas não sabem como utilizar a hidratação, esse hidratante, e acham ele grosso e pesado. De fato, ele é. Esse hidratante aqui, a gente precisa esquentar ele para poder aplicar. E como que é esquentar? Gente, não é botar no fogão não, tá? Não é ligar isqueiro nem nada.
a gente precisa esquentar esse produto. E como que eu esquento esse produto? Eu coloco nas minhas mãos, ó, tá vendo que ele é branco? Eu tenho que esquentar ele, passar uma mão na outra até que ele fique transparente. Aí sim a gente consegue fazer a aplicação desse produto. Olha só como ele já saiu do branco e ficou transparente. Aí é a hora que a gente pode aplicar esse produto. Por quê? Porque se eu vier com ele diretamente, concentrado diretamente no rosto, ele não vai dar uma absorção tão boa quanto quando a gente esquenta esse produto. Porque ele fica com uma textura mais leve e a gente consegue fazer a aplicação deixando aquela pele mais bonita. Outra coisa também, quando a gente está fazendo a aplicação de hidratantes, eu vou vir falando de hidratantes aqui na pele madura, é que quando a gente vai hidratar, só o hidratante por si só, depois que eu aplico o hidratante, eu venho com, digamos, o primer e a base, se eu for diretamente com o hidratante, com a base em cima do hidratante, vai acontecer que a pele vai absorver a hidratação e com isso vai fazer com que o organismo naturalmente vai buscar mais hidratação aonde? Na base. Então o que acontece? Eu tô falando todo esse passo a passo para vocês entenderem o raciocínio que eu vou explicar aqui para vocês. Então o que acontece? Quando eu faço uma hidratação com água, ok? Água e óleo não se misturam. Por que eu tô falando isso? Porque após essa hidratação, eu vou vir blindando essa hidratação com um produto em óleo. Eu vou mostrar aqui pra vocês duas opções que dá pra gente fazer isso. Gente, isso aqui somente em pele madura, porque é uma pele que ela é mais seca e ela vai perdendo o brilho. Não é que eu não possa aplicar numa pele mais jovem. Pode, só que eu não vou aplicar em grande quantidade. Eu tenho dois óleozinhos aqui, esse aqui é uma opção bem em conta, que a gente consegue encontrar aqui na cidade, no mercado. No mercado que eu falo assim, na internet, na cidade, enfim, com mais facilidade. E esse aqui é outro óleozinho, que é o Oil Shine da Thalita Barrichello. E o que acontece? Esses óleos, como eu falei, água e óleo não se misturam. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar a hidratação na minha pele, eu espero a pele absorver um pouco dessa hidratação e aí sim eu venho utilizando o Oil Shine da Thalita Barrichello ou qualquer óleozinho que vocês tiverem de hidratação que vai ajudar no vício da pele. Então o que vai acontecer? Como eu falei, água e óleo não se misturam. Então o que acontece? Depois que eu fiz a aplicação do hidratante, eu vou vir com óleo, pouquinha quantidade, uma gotinha abaixo dos olhos, abaixo de cada olho. E aí eu vou espalhando esse produto para o restante do rosto. Como eu falei, é pouca quantidade. Então isso vai fazer com que essa hidratação ela tenha uma blindagem, porque dali a pele, o organismo não vai buscar hidratação na base, porque tem aquele óleo ali. O óleo ele vai fazer como se fosse um filme protetor, como se fosse, deixa eu explicar para vocês. Eu faço a hidratação e eu vou utilizar, por exemplo, um plástico filme em cima. Então isso vai fazer com que essa hidratação não vá sair da pele, não vai evaporar ou a pele não vai absorver tudo, entende? Então isso vai fazer com que essa pele ela vai permanecer com essa hidratação sem fazer com que o organismo procure mais hidratação na base. Então com isso a base não vai abrir, com isso a pele ela vai ficar mais hidratada por mais tempo. Então a gente precisa fazer cada passo de uma vez na preparação da pele, mas aguardar com que a pele absorva um pouquinho esses produtos que a gente vai aplicar. Porque se a gente for colocando um produto em cima do outro, vai ser como se a gente colocasse tudo numa plaquinha de inox e misturasse tudo e já aplicasse no rosto da cliente. Então cada produto ele não vai cumprir a função que realmente ele precisa para poder fazer a função na pele, ter a absorção na pele. Então vamos lá. Depois que a gente fez a hidratação da pele, eu fiz, digamos assim, apliquei essa parte da blindagem ou do óleo. O que eu posso fazer? A questão do primer. No caso, nesse próximo passo viria o primer. O primer a gente precisa entender uma coisa. O primer ele só é aplicado em regiões que realmente precisam. Se essa pele não tem poros, não tem por que eu aplicar primer.
Porque o primer, principalmente o primer à base de silicone, ele tem silica na composição. Sílica ou silica, não sei como é que fala. Mas o que é isso? É aquele produto que vem na bolsa, uma bolsa nova quando a gente vai comprar, ou no calçado novo que vem na caixa, que é umas bolinhas de silicone, que ela absorve a umidade. E na pele madura, como já é uma pele seca, o que menos a gente precisa é de absorção de umidade. A gente não precisa disso, porque essa pele ela precisa ter aquele brilho, aquele viço. Então, se eu aplicar o primer que tem silica em grande quantidade no rosto, vai fazer com que aquela pele fique seca, e a intenção não é, porque naturalmente é uma pele mais opaca, que também é uma característica da pele madura. Então a gente precisa tomar esse cuidado para não aplicar primer em quantidade, não aplicar o primer errado. Então, qual primer que eu posso utilizar numa pele madura? Existe esse óleo que eu aplico, normalmente ele já serve como primer. Se a pele não tem poros dilatados, eu posso utilizar um primer à base d'água, eu posso utilizar um primer que seja como se fosse um cremezinho, que seja à base d'água mesmo. Por isso que é muito importante a gente ler os componentes químicos de cada produto. Numa outra aula eu vou falar somente sobre composição química, sobre qual produto que pode dar certo com qual. Então, só que uma coisa que eu indico, se porventura fez o passo da hidratação, fez a aplicação do óleo, não volte com um primer em cima do óleo ou com um primer à base d'água, porque como eu falei, óleo e água não se misturam, então eu não indico que vocês voltem com esse produto, no caso o primer à base d'água em cima desse óleo. Aí pode fazer a aplicação da base mesmo, pode fazer a aplicação de toda a base em todo o rosto. Outra coisa também, eu vou tomar mais uma água. Outra coisa também é que a base... Gente, a gente não pode trabalhar com bases com texturas grossas. A gente precisa entender o seguinte, que quando a gente está fazendo aplicação, trabalhando com uma pele madura, a gente está trabalhando com uma textura. Então, naturalmente, essa pele já tem uma textura mais seca, é um pouquinho mais ressecada, então ela já tem uma textura com linhas, ela não é uma pele lisinha. Então, se eu for aplicar uma base, a base de silicone, que ela seja uma base muito densa e muito grossa, ela vai marcar nas linhas de expressão, pode ter certeza. Na maquiagem a gente não consegue disfarçar linhas, muito pelo contrário, se a gente coloca produtos, coloca alguns produtos que sejam mais grossos, a gente salienta mais a linha, e não é a intenção. Então, o que acontece? Quando eu vou fazer a aplicação de uma base, tem que ser a base mais fluida do mundo, tem que ser a base mais fininha. A gente não pode fazer uma cobertura, uma alta cobertura numa pele madura. A gente não pode utilizar uma base de cobertura extremamente alta, com muita quantidade de pigmento ali. Por quê? Porque se a gente utilizar uma base de alta cobertura, a pessoa que está sendo maquiada, ela vai se olhar e vai se estranhar. Principalmente porque a pele madura, normalmente, elas não estão acostumadas a se maquiar. Então, a gente precisa utilizar uma base que cubra, assim, que uniformize, deixe a pele toda da mesma tonalidade, deixe a pele bem uniforme. Mas a gente não pode utilizar um produto que seja muito espesso, porque a base ela tem que ser fluida, porque senão ela vai ficar salientando as linhas de expressão, que não é a intenção. A intenção da maquiagem da pele madura também... a gente tem que pensar o seguinte, a gente não pode fazer várias técnicas elaboradas nos olhos, porque elas não estão acostumadas. Principalmente, não só da questão que elas não estão acostumadas, mas é que a pele, essa região dos olhos, ela é uma parte do nosso rosto que a pele é mais fina. É uma pele que, se a gente aplicar muito produto ali em cima, vai ficar muito saliente, vai ficar pesado. Então, por ser uma pele fina, a gente não pode colocar grande quantidade de produto. Principalmente de pó, que é sombra, normalmente as paletinhas que a gente tem vêm em pó. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Na pele madura também, nessa questão dos olhos, a gente não consegue fazer várias técnicas elaboradas, porque... não tem como. A pele madura, ela tem muitas linhas aqui nessa região
acima dos olhos, na pálpebra móvel, na pálpebra fixa. Às vezes tem a pálpebra fixa, que é essa região aqui abaixo das sobrancelhas, ela é proeminente, ela é caída por cima da pálpebra móvel. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente sempre tem que pensar o seguinte: tudo que eu ilumino eu projeto. Então, se eu vier aplicando iluminador aqui, vai parecer mais saliente ainda, mais projetado. E não é a intenção. A intenção é fazer com que essa pálpebra ela apareça mais para cima, dá um efeito lifting. Então, o que acontece? Sempre, olha, assim, é muito difícil. Eu acho que na verdade, eu nunca usei uma técnica que seja, tipo, mais marcada numa pele madura. Por conta disso, normalmente eu consigo trabalhar com sombras mais claras e mais escuras e consigo dar profundidade e iluminação. Mas eu nunca fiz uma técnica muito elaborada por conta disso, porque tem muitas linhas de expressão. Por exemplo, a gente tem que ter noção de que a gente não pode fazer um cut numa pálpebra madura, porque não vai ficar bonito, aquele desenho não vai ficar bonito. Então, o que a gente deve olhar? A gente deve olhar e analisar o que a gente pode fazer para levantar mais aquele olhar. Normalmente isso aqui fica mais caidinho também, então essa pálpebra fixa, que é abaixo das sobrancelhas, ela vem caindo aqui. Então a gente também não pode fazer um delineado gatinho numa pele madura, numa pálpebra madura. A gente tem que ter esse tipo de noção, porque não vai ficar bonito. Então, o que eu aconselho? Trabalhem com esfumados, várias técnicas de esfumados sem marcação. Pode trazer profundidade com uma sombra mais escura aqui nessa região para fazer com que o olho fique mais levantado. Tome cuidado para não utilizar cores muito escuras também numa pálpebra de pele madura, porque às vezes não, a grande maioria delas não estão acostumadas a utilizar maquiagem. Outra coisa também que eu gosto bastante de fazer, e é algo que é muito bacana, é utilizar batom líquido na pálpebra. Por quê? Porque o batom líquido mate, ele vai secando, mas só que ele não vai deixar de ser líquido. Então a gente pode utilizar produtos assim, esse aqui é o BT Velvet da Bruna Tavares, que ela pode ser usado como sombra, como batom, como vários produtos, como várias funções. Então eu consigo trabalhar tranquilamente com o BT Velvet como sombra. Ele é um produto que ele vai secando e ele não fica opaco, ele deixa bonito, deixa um aspecto bem bonito, não fica craquelado também. Esse batom também da Bruna Tavares são batons maravilhosos, que ele tem um aspecto aveludado, então a gente consegue trabalhar tranquilamente para fazer com que fique um acabamento bonito, e existem várias cores. Outra coisa também, tomar cuidado para a gente não deixar a sobrancelha muito escura. Gente, depois eu vou abrir os comentários para que vocês possam fazer perguntas, porque senão me atrapalha com os comentários, eu não consigo me concentrar naquilo que eu estou explicando, então por isso que eu desativei. Mas no final eu vou abrir ali para que vocês possam me perguntar se tiverem dúvidas. Outra coisa também com a sobrancelha. Muitas vezes a pessoa que é pele madura, se for, digamos assim, umas 65, a partir dos 55 a 70 ou até mais, se porventura ela não tem muito pelinho na sobrancelha, porque ao longo do tempo a gente vai perdendo fios também, isso é natural do ser humano. Então o que acontece? Eu não posso fazer uma sobrancelha escura ou uma sobrancelha muito marcada nessa cliente, porque ela vai se estranhar. Ela não está acostumada, ou de repente a cliente tem a sobrancelha bem fininha. Como que eu vou fazer um desenho de uma sobrancelha grossa? Não tem como, porque ela vai se estranhar e ela vai se olhar e não vai se sentir ela mesma. Então, assim, eu tenho trazido propostas assim para pele madura de Make Beauty mesmo, que é uma maquiagem só para realçar a beleza dela, sem colocar muita coisa, muitos produtos, porque senão a pessoa ela vai se estranhar, a pessoa se estranha muito. A questão de batons também, o que acontece? Tem pessoas, porque ao longo do tempo, gente, tudo a gente vai perdendo gordura nos lábios, a gente vai perdendo, tanto é que muitos lábios às vezes vão caindo e fica com um aspecto mais triste, então isso aqui vem pra baixo. E a gente precisa cuidar o seguinte: se eu for fazer a aplicação do batom, eu vou fazer todo o contorno, porque a gente precisa fazer o contorno do batom da nossa cliente de pele madura, porque senão ela não vai parecer que tem lábios, porque muitas das vezes ela não tem lábio muito desenhado, na grande maioria, então eu preciso fazer o contorno. Só que nessa região de cima, se eu vier até o final do lábio,
para encontrar com o de baixo, vai parecer que o lábio ele é mais caído ainda, então não vai ficar bonito. Então eu venho somente até aqui a metade e deixo fazer com que o lábio se encontre naturalmente, o desenho vai se encontrar naturalmente. Porque se eu vier até o final do lábio, que já está caído assim, e depois vier com o batom aqui, vai ficar o lábio com um aspecto de tristeza, o rosto dela, a expressão da nossa cliente vai ficar com um aspecto de tristeza. Então a gente não pode fazer isso por conta desse detalhe, mas é muito importante que a gente observe a cliente. Tomar muito cuidado para não utilizar batom mate, porque tem alguns batons líquidos mates que são extremamente, digamos assim, eles secam muito rápido e fica com um aspecto craquelado. Por conta das linhas naturais que ela vai ter nos lábios, isso já vai fazer com que essa pessoa fique com um lábio com um aspecto mais envelhecido ainda. Então, o que eu indico? Os batons em bala, eles vão servir para isso. Muitas pessoas deixaram de trabalhar com batom em bala, mas eu gosto de ter pelo menos para pele madura. Ou outra opção é ter batons que sejam... Batons não, esse aqui. Que esses batons aqui da Bruna Tavares, eles têm o acabamento aveludado, então ele não deixa esse aspecto fosco, mate, tipo muito seco mesmo, ele não deixa. E o batom em bala a gente faz da seguinte forma, a gente raspa ele com a nossa espátula e aí sim a gente vai desmanchar ele na nossa plaquinha. Como que a gente desmancha? Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só ver porque as coisas não estão muito à mão aqui. Aí eu vou mostrar da seguinte forma. Ó, aqui é uma plaquinha de inox. Como que eu vou desmanchar esse batom em bala? Eu vou pegar o produto e eu vou esfregar aqui até deixar ele mais emoliente. Aí sim eu vou fazer a aplicação. Isso pode servir para um batom cremoso, isso pode servir para essas pastinhas que normalmente são utilizadas para clown. Então tem várias cores, tem várias marcas, então a gente consegue trabalhar dessa forma. Ultimamente eu não tenho levado muitos batons para atendimento, porque eu levo bastante essa paletinha, ainda quero fazer uma aula somente sobre ela, que são produtos de cera e são produtos assim de alta pigmentação e também são produtos que eles não são totalmente foscos. A gente consegue trabalhar, esquentar ele, como eu falei para vocês aqui na plaquinha. A gente pega o produto e esquenta até deixando ele mais fluido, mais emoliente para poder fazer a aplicação. Então, esses produtos nos possibilitam criar muitas cores através das cores primárias de batons, enfim. Agora, de blush, eu tô falando até um pouco fora de ordem, mas eu acho que tá ficando claro para todos que estão assistindo. Se porventura vocês tiverem dúvida, anotem as dúvidas de vocês e me perguntem no final, porque senão a gente esquece. Vamos lá. A questão de blush. Como que a gente vai deixar uma pele mais bonita com o blush? Quando a gente vai fazer a aplicação do blush, o ideal é que a gente aplique nessa região aqui. Pode trazer um pouquinho mais pra dentro. Por quê? Porque a pele madura, ela não tem tanta pigmentação rosada. Só se a pele tiver rosácea, aí às vezes tem. Mas é uma pele que ela já tem uma cor mais uniforme. Então ela perde essa cor mais corada da pele, sabe? Então com o blush a gente vai trazendo cor novamente. Para não utilizar um blush em pó, ou também pode, mas aí é com pouquíssima quantidade, porque tudo que a gente aplicar de pó vai ficar marcado na linha de expressão. A gente precisa fazer o seguinte, a gente pode utilizar um batom líquido, vermelhinho, tira todo o excesso na mão, todo excesso, pega um pincelzinho, um kabuki, eu gosto muito de trabalhar com esses pincelzinhos aqui, deixa eu ver, só que o meu tá até sujo aqui, mas por exemplo, esses pincelzinhos aqui, põe na plaquinha, tira todo o excesso do pincel na tua mão e aí sim pode ir dando batidinhas daqui do meio pro centro, porque se eu vier diretamente aqui no centro, vai vir com muita carga de produto e isso vai fazer com que pode dar aquele efeito chinelado. Aí depois eu volto com a esponjinha para deixar ele bem uniforme e um acabamento de blush bem bonito na pele. Agora pó. O que a gente precisa entender sobre pó? Tudo que a gente for aplicar pó mate, pó compacto, vai ficar extremamente pesado na pele madura. Por quê? Porque, como eu falei, a pele madura é uma pele que é mais fina.
E o pó, ele tem textura também. Então, tudo que a gente for aplicar ali em cima vai ficar com um aspecto mais marcado, principalmente nas linhas. O pó, ele precisa ser acetinado, não pode ser um pó mate ou um pó grosso, porque senão vai marcar linha de expressão. Gente, é uma coisa que eu sempre falo, mas eu vou falar aqui novamente. Selar a pele não quer dizer colocar excesso de produto, não quer dizer. Então, assim, cuidem muito com o excesso de produto que vocês vão... porque tudo que é excesso vai pesar na pele de vocês. Então, assim, quando eu vou fazer a aplicação do pó, eu vou mostrar pra vocês um pó que eu utilizo, que é o pó que eu tô gostando muito de trabalhar. Ele é um pó acetinado. O que que é um pó acetinado? O pó acetinado é quando ele tem partículas de brilho e quando a gente vai fazer a aplicação desse pó, ele não fica com aspecto seco, ele fica meio que, digamos assim, não sei se vocês já tocaram num veludo, ele fica muito macio, muito fininho mesmo. Então, não sei se essa é a analogia certa de tocar no veludo, mas ele é muito macio mesmo. Então, um pó que eu tô utilizando bastante é esse aqui da Vizela. É um pó, Setting Powder, que ele é um pó, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ele tem leves partículas de brilho. É um pó assim, gente, que ele é muito fininho, muito fininho mesmo. Sempre tome cuidado para nunca utilizar também pó ou corretivo muito claro nessa região, porque lembrando, tudo que a gente ilumina, a gente projeta. Na pele madura também, muitas vezes, eu não utilizo corretivo, eu utilizo somente a base para fazer a uniformização, porque se eu for utilizar corretivo, ela vai se estranhar mais ainda, porque o corretivo, ele cobre tudo, dependendo de algumas marcas. Então, assim, ou utilize um corretivo hidratante, ou um corretivo mais fininho que vocês possam ter. Nada mate. Na pele madura, a gente não pode utilizar nada que seja mate. Aí, como eu tava falando, esse pó, ele tem esse aspecto mais fininho. Então, a estrutura dele é bem fininha. Por ser pó translúcido, ele vai entrar nos poros, ele vai entrar nas linhas. Então, não é simplesmente, eu vou aplicar pó e taca pó em tudo. Não, a gente precisa tomar cuidado. Essa parte do pó é muito importante, porque é uma parte da maquiagem que, se a gente aplicar da forma errada, ele vai fazer com que fique todo craquelado nessa região, principalmente abaixo dos olhos. Porque aqui tem linhas finas, então como que eu vou fazer a aplicação desse pó? Eu gosto de ter uma esponjinha, essa aqui tá até um pouquinho suja, mas o que que eu faço? Eu faço esse movimento, ó. Eu faço isso aqui, ó. Eu entro nas linhas, eu pressiono essa esponjinha nessa região dos olhos. Eu vou fazendo batidinhas e eu não dou batidinhas soltas, não. Eu vou pressionando essa esponjinha aqui nessa região. Meu Deus, tá até suja essa esponjinha, mas enfim. Aí eu vou pressionando e vou fazendo entrar, e vou dando leves assim, não arrasto, mas eu vou fazendo com que esse pó, ele entre bem nas linhas mesmo, bem cauteloso. Então o que que eu faço? Eu aplico o pó, tiro todo o excesso de pó na minha mão e vou somente com o que ficou na esponjinha, aí eu faço a aplicação. Porque se eu for pegar o pó e ir direto aqui nessa região, vai vir muito produto. Então lembrem que tudo que for produto demais vai marcar na linha de expressão. Sempre procurem utilizar aqui nessa região a cor mais predominante do rosto dela, porque se eu iluminar aqui, como eu falei, vai projetar a linha de expressão. Tome muito cuidado com isso. E se você não tiver certeza que a pele, essa região da pele tá selada, pode vir com um pincelzinho, deixa eu mostrar pra vocês. Às vezes eu utilizo um pincelzinho até de sombra, de esfumar pequenininho, e faço esse movimento. Depois que eu já vim com a esponjinha, aí eu faço esse movimento, porque daí a gente vai ter certeza que entrou em toda a região da linha abaixo dos olhos e não vai ficar base craquelada com pó. Outra opção também é abrir, pode apoiar com a sua mão, claro que mantém sempre a mão limpinha, não deixa a mão suja, porque senão, se tiver com produto aqui de maquiagem, pode estragar a pele de vocês vão ter trabalho redobrado para fazer. Então pode fazer o seguinte, pode abre bem a região da pele, e isso vai fazer com que o pó ele entre bem e vai ficar bem aplicado, sem ficar excesso também. Agora, em todo o rosto, eu aplico pó, porque para selar toda a pele, mas como eu falei, eu não aplico grande quantidade, aplico dando batidinhas com a esponjinha.
E aí depois eu venho com um pincel bem fininho, que é esse aqui que eu tenho. Eu gosto muito desse pincel. E eu vou fazendo só como se eu estivesse varrendo mesmo toda a pele. Eu vou espalhando aquele pó bem de leve, com a minha mão assim, muito levinha, somente para selar toda a região, sem aplicar grande quantidade de produto. Então assim, gente, o pó influencia muito no acabamento da sua maquiagem, então tomem cuidado com o produto que você está utilizando, porque se for um produto muito grosso, muito espesso, ele vai marcar. O pó compacto, ele normalmente tem partículas mais grossas que o pó translúcido, então normalmente eu não utilizo numa pele madura. Até o contorno que eu faço, eu sempre faço contorno em creme. Tudo que eu posso fazer em creme ou líquido na pele eu faço, porque isso vai amenizar as linhas, vai fazer com que não saliente tanto, na verdade. E aí eu consigo vir com um pó translúcido só selando bem de leve, como eu disse, com um pincelzinho só selando, dando batidinhas, o contorno que eu fiz. Porque mesmo que seja um contorno mais escuro embaixo e eu vim selando com pó, o contorno vai aparecer. Porque eu utilizei um pó translúcido, que o pó translúcido normalmente não adiciona muita cor, então eu consigo fazer a aplicação e vai ficar com um acabamento bem bonito, e vai ficar selado também. Agora, essa região dos olhos, novamente, eu lembrei de falar alguma coisa, é que quando a gente vai fazer essa parte das sombras, o que eu preciso entender? Eu posso aplicar brilho? Pode, não é que não possa, pode aplicar brilho. E como que a gente vai utilizar? A gente vai usar pigmentos. Porque se eu for direto com uma sombra cintilante, lembra novamente que tudo que eu ilumino, que eu aplicar, vai salientar muito. E a cintilância vai refletir. Então, o que acontece? Se eu for aplicar sombra cintilante, vai mostrar mais que ela tem muitas linhas finas nessa região da pálpebra. Então, eu sempre aconselho o seguinte: utilizem sombras mate ou sombras foscas, sem brilho nos olhos da sua cliente de pele madura. Não utilizem sombra cintilante, porque senão vai salientar sim. Então o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com questão da iluminação nos cantinhos. Se essa região não for muito caída, pode aplicar sim, mas se essa região for muito caída, não coloque nada claro abaixo da sobrancelha, porque senão vai projetar e esse olho vai parecer mais caído ainda. Outra coisa também que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte: muitas pessoas deixam de se maquiar porque o maquiador não sabe fazer pele madura. Por exemplo, num casamento a noiva se maquia, mas a noiva ela tem mãe, muitas das vezes, ela tem vós, às vezes tem bisavó. Então na fotografia, para ter uma lembrança de família, uma lembrança bonita, as pessoas querem se embelezar, certo? Então é por isso que ela procura um profissional. E quando a gente vai fazer uma maquiagem numa pele madura, muitas das vezes, eu já ouvi isso centenas de vezes, que é o seguinte: a minha avó é pele madura, então ela não vai querer fazer maquiagem porque ela já tá velhinha. Mas ela também pode se maquiar. A pessoa que ela é mais velha, ela também pode se sentir mais bonita. Ela também pode ficar com um acabamento natural na pele, mas deixar ela com uma maquiagem mais leve, mais bonita. Isso é possível a gente fazer. Só que a gente precisa saber trabalhar com produtos. Então, por isso, sabe, pela pessoa ser mais velha, muitas das vezes elas deixam de procurar um profissional porque tipo, não precisa, a pessoa mais idosa não precisa de uma maquiagem. Mas, na verdade, o profissional não sabe maquiar. Muitas das vezes já aconteceu isso, de me chamarem, e também já aconteceu de eu fazer a maquiagem numa pele madura e eu não gostar do que eu fiz, porque eu achei que ficou pesado. Já aconteceu também de eu maquiar uma cliente que não era tão, digamos assim, idosa. Ela na verdade nem era. Ela tava completando 50 anos. E depois que eu terminei de maquiar essa cliente, ela se olhou, ela falou assim: nossa, como eu tô mais velha. Nossa, olha aqui essas linhas, eu não tinha visto que eu tinha essas linhas. Isso foi um momento até que eu digo meio que desconfortável pra mim, porque eu falei: olha, com a maquiagem eu não consigo amenizar linhas, eu não consigo esconder elas, mas eu consegui esconder a manchinha que tu tinha, tu percebeu? Mas eu não consigo esconder linhas de expressão. Gente, a gente precisa entender também o seguinte: a gente não faz milagres. As linhas, elas estão ali, não tem como a gente tirar. Então a gente precisa sempre orientar a sua cliente, a nossa cliente,
nesse sentido, olha, a linha de expressão eu não consigo esconder, vai ficar ali. O que eu consigo também é deixar uma pele que tenha menos manchas. Então, quando a gente oculta a mancha e deixa a pele mais uniforme, isso já vai parecer que a pele ela é mais lisinha. Então, até eu tenho antes e depois que eu postei aqui no meu perfil de uma fotografia de pele madura, uma pele negra linda, ela tem a pele que tu vai ver, não parece que ela tem 70 anos, vai fazer agora, daqui a pouco, 70 anos, mas não parece que ela tem os 70 anos. E ela tem manchinhas no rosto. Quando eu uniformizei a pele dela, ela pareceu muito mais jovem. Porque só de ocultar as manchas que ela tinha ali do sol ao longo da vida, é muito comum também que pele madura tenha melasma. Então, se a pessoa, quando a gente neutraliza e uniformiza essa tonalidade de pele, isso vai fazer com que a pele pareça mais jovem, fique mais, digamos assim, uniforme. Por quê? Sabe o que eu comecei a questionar? Por que a pele madura, quando a pessoa está envelhecendo, por que ela tem que parecer que está lisinha sempre? Por que o jovem é bonito? Por que o liso é bonito? Gente, existe a beleza sim na pele madura, existe beleza nas linhas de expressão, porque como eu sempre falo, a linha de expressão é a história de vida daquela mulher, então eu acredito que isso não pode ser motivo de vergonha, isso não pode ser motivo de horror, que essa minha cliente, o exemplo que eu citei dela, que ela se olhou e falou assim, nossa, que horror, eu tenho fotos pra fazer, como é que eu vou fazer minhas fotos? Só que, na verdade, aquilo ali faz parte da história dela. Isso é uma questão da pessoa se aceitar, de nós mesmos nos olhar no espelho e falar assim, nossa, é verdade, estou envelhecendo, mas isso faz parte do processo natural do ser humano, não tem como a gente escapar disso. Então, assim, essa questão de maquiar a pele madura, ela é muito importante que a gente saiba disso, porque senão a gente não tem como fazer milagre, a gente não tem como deixar aquela pele lisinha, esticadinha, não existe isso, e mágica não existe para esse caso, é só com tratamento, é só com aplicação de botox, outros procedimentos ácidos, enfim, mas só que isso, nós como profissionais e maquiadores, a gente não tem como esconder isso, esconder algo que já está ali. Então, sempre orientem a cliente de vocês, falem, olha, a pele madura eu não vou conseguir esconder as linhas, porque muitas vezes ela vai achar que a gente vai fazer milagre, né? E na verdade não existe isso, não existe essa questão de deixar a pele lisinha na hora da maquiagem, não tem como. Então, assim, ainda mais uma pele madura que muitas das vezes ela não está acostumada a tomar tanto água, que a água é fundamental para o organismo, ela não está acostumada a ter hidratação todos os dias, a hidratação diária na pele. Então, isso tudo vai influenciar no resultado da sua maquiagem e é algo que não cabe a nós como profissionais, isso não depende de nós. Mas como eu falei para vocês, com essas técnicas e esses passos que eu mostrei, que eu falei para vocês no início, e os produtos também que são utilizados, eles vão fazer a diferença na maquiagem de vocês. E assim, sempre optem o máximo por produtos fluidos, o máximo que der por produtos que não tenham um aspecto pesado. Então, e a cobertura assim, mais suave possível. Gente, não façam pele reboco em pele madura, não façam, pelo amor de Deus, porque senão a pessoa vai se estranhar. E na base também de alta cobertura, muitas vezes a base tem pó na composição. Então, pó, gente, já era. Eu sei porque eu falo, tudo que é pó vai salientar na linha de expressão, então não usem muito produto em pó, somente pó translúcido para selar assim da forma mais leve possível. E agora eu vou abrir para pergunta. Aqui já tem uma pergunta, na verdade tem várias. Não consigo comentar, histórias das rugas ficam mais aparentes. Não, tu sabe, sempre me dei bem com pele madura. Eu vou abrir aqui o comentário, gente, aí vocês podem perguntar. Deixa eu colocar aqui, ativar comentários. Pronto. Podem perguntar, gente, fiquem à vontade. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei. Vou tomar uma água aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Ai, Emily Gil, sua linda. Tu que é mulher? Vamos ver. Deixa eu ver. Eu recebi uma pergunta que as rugas ficam mais aparentes. É isso que eu falei. Não é que a gente consiga ocultar as linhas de expressão, as rugas, a gente não consegue. Com a maquiagem não tem como.
muitas das vezes a gente ainda evidencia por conta dos produtos que a gente usa. Por isso que tem que tomar muito cuidado com os produtos que a gente vai utilizar na pele madura. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso, gente. Obrigada, mulher. Obrigada, Emily. A gente tá sempre aqui, ó, trabalhando, estudando bastante para entregar o melhor para nossas clientes e alunas. Ai, que legal. Olá de Portugal. Eu adoro maquiar pessoas de pele madura, envelhecida. Ai, eu gosto bastante também. Neuza, seja bem-vinda aqui, Neuza. Eu tenho gostado bastante de trabalhar com pele madura. Estou com um projeto muito bacana que eu tenho me dedicado muito, tenho estudado muito sobre composições químicas de produtos, tenho utilizado muito, assim, tenho estudado muitas técnicas de embelezamento para pele madura e para saber o que fica melhor na pele de cada pessoa. Ai, a Stephanie, teus ensinamentos valem ouro. Muito obrigada, amiga. Obrigada pelo carinho. A Stephanie também está sempre aqui acompanhando. Gente, eu acho que é isso. Eu vou encerrando a live por aqui. Muito obrigada por todos que assistiram. Essa live vai ficar salva, então vocês podem assistir. Quem perdeu pode assistir novamente. Tem muita coisa aqui que eu tenho certeza que vai ajudar nos atendimentos de vocês, na realidade do dia a dia. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima live. Obrigada por ter assistido.